esse domingo passado, que foi no ano passado, não é? O último culto que nós estávamos reunidos aqui. Eu trouxe aqui uma palavra que o tema dessa palavra era vivendo o novo de Deus. Talvez alguns estavam aqui, outros estavam assistindo em casa. E hoje eu queria trazer uma continuidade desta palavra, porque o último domingo do ano, foi a semana passada, quando eu falei vivendo o novo de Deus, é porque o ano que passou foi um ano difícil, de muitas crises, muitas tribulações, não apenas para a nossa nação, mas para o mundo, diante de uma pandemia que afetou a todos de forma individual. E eu falei sobre o livro de Ruth, contando a história de Ruth. Eu aconselho vocês lerem o livro de Ruth. É apenas 4 capítulos, vocês lêem talvez em 20 ou 30 minutos, para vocês conhecerem toda a história desta família, da vida de Noemi. E eu falei ali sobre vivendo o novo de Deus, sabe? Nós temos que ver toda a situação ao nosso redor sobre a ótica de Deus, para que a gente possa viver o novo de Deus. Porque quando firmamos a nossa visão apenas nas coisas terrenas, nós não encontramos mais e nem não vamos ver esperança. Gente, existe a esperança, ela é completa, ela é eterna, e essa esperança vem do nosso Deus. E eu falei a respeito da história de Ruth, aonde seu esposo, Noemi, seu esposo, seus 2 filhos, eles foram, houve uma grande crise ali em Belém, e eles saíram de Belém, fugindo da crise, foram para Moabe, sem direção de Deus. Só estou recapitulando aqui para eu dar início à pregação de hoje. E ali foi uma situação muito frustrante para a vida deles. Eles ficaram quase 10 anos ali, e eles fugiram por causa da fome, mas encontraram lá a morte, não é? E a gente sabe que Noemi, ela volta frustrada, sem o marido, sem os 2 filhos, porque eles faleceram, mas voltou com as 2 noras até um certo ponto. Depois ela conversa com as noras e diz: olha, não tem esperança para vocês, não tem futuro para vocês comigo, voltem, porque a ótica dela era apenas humana, a visão dela era humana, ela observava apenas coisas desse mundo. E uma delas volta, mas Ruth, Deus levanta Ruth e usa Ruth para a vida de Noemi, dizendo: olha, eu vou contigo, já estou decidida, teu Deus será o meu Deus, teu povo será o meu povo, aonde tu ficares, eu vou ficar, aonde você morrer, eu vou morrer. Gente, era uma decisão tão grande. Esta jovem, ela deixou o Deus que ela se via, porque Moabe era uma cidade idólatra. Ela deixou Moabe, deixou a idolatria para adorar e viver a experiência com Deus de Noemi. Esse Deus de Noemi é o Deus que a gente serve, gente. E ela volta. Noemi volta frustrada, decepcionada, amargurada. O nome Noemi significa feliz, mas ela volta infeliz e amargurada. E muda até o nome dela quando ela chega na cidade, que as mulheres da cidade à vista conhecem ela. Essa não é Noemi, não me chame Noemi. Chame-me Mara. Porque a angústia tomou conta da alma desta mulher, ao ponto de ela se decepcionar com Deus, sabendo que Ele é soberano, um verdadeiro, todo-poderoso, sabendo que Ele estava no controle, mas ela estava decepcionada com Deus, porque ela lançou toda a culpa, diante de todas as situações difíceis que ela viveu, ela lançou a culpa para Deus. Só que nós sabemos e conhecemos a história que Deus não mandou eles decidir. E se Deus mandasse, se eles tivessem alguma decisão em fazer o que eles fizeram, eles tinham que consultar a Deus. E eu falei sobre o melhor lugar do mundo é no centro da vontade de Deus. Noemi chega a uma situação de decadência completa.
e ela escuta lá de Moabe que Deus visitou Belém, a casa do pão. E ali havia prosperidade, todos estavam vivendo a prosperidade. E ela decide volta com uma de suas noras. E ali elas vão, ela tinha terra, lógico que era do marido, o esposo dela, seus filhos, eles tinham posse, mas ela estava pobre porque ela só tinha aquela terra e quando saiu nem a terra dava nada. E em seguida a gente conhece a história que Ruth, ela vai buscar alimento para elas duas. E naquela época, quando as mulheres, elas iam atrás dos segadores, aqueles homens que faziam a colheita, e a semente que ia caindo, elas iam apanhando, que eram as pessoas que não tinham condições financeiras para se alimentar. E chega agora Boaz, não é? Que era o dono daquela terra toda, onde ela não é porque ela quis, não é porque ela foi determinada, foi porque Deus conduziu ela a estar numa terra, porque era ali que tudo ia começar, que o novo de Deus ia começar. E ali a gente conhece a história que ela conhece Boaz, Boaz olha para ela, se apaixona, começam a trocar, primeiro procurou saber quem ela era, e ele percebeu que ela fazia parte da família dele, porque ele era parente de Noemi. Gente, parente de Noemi. Por que Noemi tinha perdido a esperança? Porque os dois filhos dela e o marido dela tinham falecido, e ela não tinha mais esperança porque ela não tinha descendentes, não é? E aí, ela não tinha mais filhos para dar à sua nora, para poder suscitar os descendentes. Só que Deus é quem entra em ação, porque quando os nossos recursos acabam, começa o de Deus. Quando os nossos celeiros estão vazios, se você viver a ótica de Deus, você vai ver que os celeiros de Deus estão abundantes. E o problema estava nela, que não conseguia ver a situação sobre a ótica de Deus. O problema está em nós. Por quê? Porque estamos apenas vendo o que os nossos olhos carnais estão vendo, e não o que os nossos olhos espirituais podem enxergar. E aí, a gente conhece a história, e Deus traz um novo. Então, não sei como foi o ano passado para a sua vida, mas creia que a última palavra foi dizendo que você pode viver, se você quiser, o novo de Deus. Toma posse, porque o novo de Deus já está diante de nós. Precisamos olhar com a ótica de Deus. As crises ou qualquer problema, não olhe sobre a sua ótica. E hoje eu quero trazer a palavra, que eu queria que ele colocasse aí o tema, resgatando uma firme esperança. Gente, quem ouviu a palavra no ano passado, o último domingo, né, semana passada, entendeu que Deus é um Deus de novidade de vida e que tem coisas novas para nós. Creia nisso. Mas isso é um ato de fé. A fé é a certeza das coisas que se espera, é a convicção de fatos que não se vê. Ei, não chegou, mas eu tomo posse. Não estou vendo, mas já estou abraçando. O milagre de Deus pela fé, ele começa a ser gerado. Ei, às vezes não vem num dia que você quer, mas se ele está sendo gerado, ele vai nascer na tua vida. E esse ano é um ano de resgate. Por isso que eu coloquei resgatando uma firme esperança. Por que uma firme esperança? Porque, gente, esperança o mundo também está oferecendo, mas ela não tem base para que a esperança seja firme. Firmeza significa rocha. Só quem pode nos dar uma firme esperança é Jesus. Ele é a rocha. Ele é a base para a nossa esperança. Porque Jesus não nos oferece apenas uma esperança na vida terrena. Jesus nos oferece uma esperança eterna, completa, abundante. Ei, a abundância de Deus, gente, não é aquilo que você está vendo. Não, mas é exatamente aquilo que você possui e que você tem. O próprio Espírito de Deus habitando dentro de você, dizendo: você tem meu selo. Você não é qualquer um, você tem dono, você é propriedade exclusiva do Senhor, então você tem direito de todas as promessas que o Senhor te fez.
vamos entrar neste ano agora, o primeiro domingo do ano, resgatando uma firme esperança. Ei, a pandemia continua, as crises podem continuar aí na tua vida, na tua casa, na tua família. Mas olhe tudo com a ótica de Deus. Então, eu queria mostrar para vocês. A gente teve a virada do ano que foi numa quinta-feira para sexta, não é? E eu queria mostrar para vocês a virada da história de uma família. Assim como Deus deu uma virada na história da família de Noemi, não será diferente, porque o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo, porque Ele é Deus. Um Deus que fez promessa e um Deus fiel para cumprir o que Ele prometeu. Eu estou trazendo essa palavra, o primeiro culto da semana, para dizer para você que Deus te trouxe aqui. Deus está aí com você na sua casa, onde você estiver assistindo isso aqui. Para dizer para vocês, Deus quer mais do que você deseja, resgatar uma firme esperança sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre as tuas finanças, ou qualquer área. Porque muitas vezes olhamos situações e vemos ela como causa impossível. Ei, tudo é possível àquele que crê. Então, firme-se na esperança que Ele pode te dar. Deus, Jesus. Então, a família de Noemi, a gente observa aqui no capítulo, a gente foi ministrado no capítulo 1. Eu vou pular aqui para o capítulo 4, porque eu quero mostrar agora ao final, falando sobre o resgate dessa firme esperança, não é? Então, a gente observa que aqui começa com uma expectativa de esperança frustrada sobre a vida de Noemi. Uma esperança frustrada, não é? E agora, aí vem a fome de Belém, a viuvez em Moabe e a morte dos seus 2 filhos. Mas a gente precisa saber de uma coisa: diante de qualquer situação, Deus continua no controle. Você pode ter perdido o controle, mas Deus continua no controle. E é essa base que nós temos que nos firmar para a esperança que só Deus pode nos dar, que é uma esperança completa. E eu queria ler com vocês o livro de Ruth, capítulo 4. A gente vai ler apenas do versículo 13 ao 22. Eu queria mostrar o final dessa história, tá? O final da história de uma mulher que perdeu toda a esperança. Diz assim a palavra do Senhor, Ruth 4:13. Assim, tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da sua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo a Noemi: nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Davi. Gente, olha o que Deus faz. Deus destaca uma pessoa de tal maneira que deixou escrito na sua palavra a história desta mulher, para dizer para você que não importa a situação que você viveu, que está vivendo, não importa o que disseram, o que você é, ou quem você é, ou o que você fez ou deixou de fazer. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus é quem dá o valor devido a cada um de vocês. Vocês têm valor. Olha, observa como Deus deu uma virada na vida desta mulher. E
mostrando o quanto Deus nos valoriza. E a prova que Ele já nos deu é que Ele enviou seu único Filho Jesus. A Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo que Ele enviou seu único Filho para todo aquele que crê nele e não venha morrer, mas tenha vida eterna. Deus, Ele valoriza individualmente. Porque, gente, você é não por aquilo que você tem, mas por quem você é em Deus. Quem você é em Deus. Quem você é em Deus. Observe, quando nós temos Jesus Cristo, Ele é o nosso resgatador. Nós temos tudo de Deus, não é? Mas para nós termos tudo de Deus, nós devemos ter Deus como todo em nossa vida. A gente observa dentro desse contexto aqui, dessa história aqui, que para quem não esteve aqui ou não conhece bem a história de Ruth, só vou dizer quem é o nome desses personagens, tá? Noemi é a senhora que saiu com seu esposo, seus filhos, e Ruth é a nora dela, que estava viúva, e diante da cultura, se Noemi tivesse um filho, aí Ruth poderia casar com esse, para resgatar a descendência do seu marido falecido. Ela perdeu a esperança, porque ela não tinha mais filhos. Mas quando a gente fala sobre esse regime, chama o regime do levirato, isso também poderia acontecer com um parente mais próximo. E Noemi esqueceu. Deus não esqueceu não, hein? Deus tem uma saída. Deus tem uma nova história. E Deus quer dar uma virada na tua vida, para que você viva a firme esperança que só Ele tem. Ela tinha 2 parentes próximos, que poderia ser o resgatador. Resgatar o quê? Resgatar o nome da família, resgatar a descendência da família. E o filho que ela tivesse com o resgatador, vamos dizer, aquele que ia resgatar, ele seria o filho daquele que faleceu, que era Malom, não é? O esposo da viúva, que falecido. E ela esqueceu disso, não lembrava de jeito nenhum. E no dia que Ruth sai para buscar alimento, gente, ela foi cair na terra, exatamente na terra de Boaz, que era o parente, um dos parentes mais chegados de Noemi. Olha só, quando ela volta com a abundância de alimento, porque quando Boaz soube quem era ela e quem ela estava aí, ela já tinha, a fama dela correu pela cidade, porque todos viam o amor que ela tinha pela sogra. Ela renunciou à vida dela, à parentela dela, ela renunciou à cidade dela, ela se tornou uma estrangeira naquele lugar. Ela renunciou tudo pelo amor que ela tinha a Noemi e o Deus de Noemi. E Deus honrou ela de tal maneira. E ela foi parar exatamente ali. E Boaz ali conversa com ela e diz para os empregados dele: olha, deixa cair bastante coisa aí para ela ir com abundância. E ela chegou com muita abundância. E ela contou toda a história, o que aconteceu, conheceu o dono da terra, era Boaz. Volta a esperança para o coração de Noemi. E Noemi percebeu, diante do que ela falou, que aquele homem foi amor de primeira vista. E ela também passou a amar aquele homem. E a gente sabe que houve um casamento. E a gente leu aqui nessa história. Então, eu queria mostrar para você, falando sobre resgatando uma firme esperança, que Jesus, ele veio como nosso resgatador. Ele é a base para a nossa firme esperança. Então, a gente precisa entender que essa história aqui, ela começou com crise, tristeza, morte, mas ela termina com alegria, esperança, nascimento. Ei, se você crer, Deus já libera o nascimento de uma firme esperança hoje no teu coração, para você agora afirmar nessa esperança, numa esperança que tem base. Por isso que eu coloquei firme esperança. E essa base se chama Jesus. Ele é o nosso resgatador. Ele é aquele que vai resgatar um milagre,
o milagre. Gente, não importa se você olhar para a sua situação e não vê uma saída. Ela pode não ter saída para você, mas para o nosso resgatador, ele tem saída. Ele tem direção, ele tem uma estratégia. Você só não pode viver ansioso, querendo entender. Só creia que ele vai fazer. Só creia que ele vai fazer. A gente observa que as impossibilidades humanas, ela torna-se uma realidade pela ação divina. Ela torna-se realidade. Ei, não se frustre mais. Não viva angustiado, oprimido, deprimido, amargurado com as coisas que passou, porque foi assim que Noemi chegou. Foi assim que Noemi chegou. Mas Deus é que deu uma virada nesta história. E nós vamos ver aqui o final. A gente já leu aqui o final da história, mas eu queria complementar com algumas coisas. Dizendo para você que a alegria da esperança, gente, ela já nasceu para nossas vidas. Nós comemoramos Natal um dia desse. Gente, Natal é o maior presente que Deus nos deu. Natal é uma festa de presentes. E o maior presente a gente ganhou. O menino nasceu. Jesus, ele veio como presente de Deus para nossas vidas. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, que Deus, ele abre as portas para uma firme esperança. Olha só, Ruth, capítulo 4, versículo 7 até o versículo 10. Diz assim: Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim, se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: Compra tu. E tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciões e a todo o povo: Sois hoje testemunha de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque e Quilion. Esse Elimeleque, para quem não sabe, é o marido de Noemi, Quilion e Malom, os filhos. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunha. Eu pulei para esse versículo, mas se você ler toda a história, você vai entender o seguinte: que existia 2 resgatadores. A prioridade era daquele que era mais velho. Então, quem tinha que resgatar a terra era o primeiro, não é? E o que foi que Boaz fez? Boaz, ele queria resgatar a terra não visando algo financeiro, mas o amor que ele passou a ter, o amor de Deus na vida dele, que ele passou a ter por Ruth. Observe que ele faz o quê? Todo negócio naquela época, ali tinha os juízes, todo negócio era feito na porta da cidade. Lá não era como aqui que a gente tem um fórum e as paredes e os juízes estão ali, os advogados, para resolver uma causa. Não, lá era feito na porta da igreja. Gente, Boaz tinha pressa. Não é porque ele queria ter pressa, não. É porque Deus tinha pressa. Deus tem pressa em trazer a esperança e fazer um milagre na tua vida esse ano. Ele tinha pressa. Isso era uma ação divina na vida dele. E ele vai lá para a porta. No outro dia cedo ele corre lá para a porta. E ele fica lá na porta da cidade. E ele chama 10 dos juízes. E muitas pessoas se aglomeraram ali, porque ali era a reunião, ali era o fórum. Ali era o cartório, onde tudo era resolvido e batido o martelo. E chega ali, aí vai passando, ele chama o resgatador, não é? Boaz chama ele, que era o primeiro resgatador, e disse: olha, estamos aqui para resolver um assunto e tem que ser passado no cartório, porque Boaz era um homem fiel a Deus. Um homem que conhecia a Deus, a sua palavra, e era fiel em obediência, em fazer tudo certo, tudo na lei dos homens e na lei de Deus. Ele fazia tudo certinho.
Ele não queria atropelar ninguém. Ele chama e diz: olha, estou aqui para dizer para você que Noemi voltou e eu quero saber se você quer resgatar a terra, comprar a terra dela. Aí ele disse: quero comprar, resgatar essa terra. Aí disse: mas tem um porém. Ele começa por aí, que sabedoria. Ele começa por aí, para depois chegar num ponto que ele queria. Ele disse: só que tem um porém. Como diz o costume, a lei, você tem que casar com a viúva, casar com a nora de Noemi, para resgatar filhos para o falecido. Quer dizer, quando o cara ouviu isso, assim eu não quero não. Assim eu não quero não. É onde a gente leu aqui essa parte. Porque para firmar um compromisso, diante do cartório, firmar, quando estava tudo certo, firmado, eles tiravam o sapato e davam o outro, um trocava o sapato pelo outro, dizendo: está feito o negócio, e ali fechava, e estava tudo certo. E foi isso que o primeiro resgatador fez. Por que será que o outro não quis? Gente, o outro nem conhecia a Ruth. Boaz já tinha conhecido, e ele já sabia o que ele sentia por ela. Outra coisa, ele visualizou apenas lucros material. Boaz não. Boaz não visava lucros materiais. Era o amor que estava no coração dele. E ele casasse com ela, ia ter um filho. E o filho ia ser o herdeiro de toda a propriedade, voltando assim para a família de Noemi. Então, qual era o lucro que tinha? Investir, depois não tinha lucro. Só que ele não estava preocupado com isso. Deixa eu dizer uma coisa, tem coisas tão loucas da vida, mas a Bíblia diz que as coisas loucas dessa vida, quando é Deus que está entrando em ação, ela se torna tão sábia para confundir qualquer um. Às vezes Deus faz de uma forma que você nunca ia imaginar como Deus ia fazer. Então, nunca queira saber como é que Deus vai dar uma virada na tua vida. Porque Noemi era estrangeira, gente. Ela era uma moabita, ela estava em Jerusalém. Não tinha como aquela mulher prosperar. Mas Deus, quando entra na vida de alguém, tudo muda. E Deus dá uma virada na história dessa pessoa. E a gente observa, dentro desse contexto, que houve um contrato firmado no cartório, reconhecido firma, porque era assim que era feito na porta da cidade. E ali ele casa, e a gente leu, o primeiro capítulo que a gente leu, os versículos, mostra a história dele, casou, não é? E ali eles tiveram um filho. Agora, deixa eu dar continuidade aqui, dizendo para você o seguinte: Noemi estava vivendo o mais alto ponto da felicidade no seu coração. Eu quero dizer uma coisa para você: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Gente, quem renova a nossa alegria, quem renova a nossa esperança e nos faz firmar nessa esperança, é Deus, que nos criou com um propósito eterno. Agora eu lhe pergunto, você está vivendo o propósito de Deus? Você conhece a vontade de Deus? Se você quer conhecer, leia a Bíblia. Mas não leia a Bíblia como um livro qualquer. Leia a Bíblia como a palavra de Deus, a verdade absoluta de Deus. Porque ela vai transformar não apenas a sua vida. Ei, ela vai transformar a vida de muitos através de você. Porque a abundância que Deus quer te dar será de tal maneira que você vai dar. Você vai abençoar. Gente, não visualize só coisas materiais não. Visualize bênçãos espirituais. A paz que excede todo entendimento, que nenhum pode dar, a não ser o Espírito de Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que mora dentro de nós. Então a gente observa que o livro começa com 3 funerais, mas termina com um casamento e um nascimento. Ei, nascimento, coisa nova. Nascimento é esperança. Só Deus pode fazer isso conosco. Eu não sei qual a tua situação. Eu não sei se você talvez está se sentindo em algum lugar como um peixe fora d'água. Eu quero dizer para você que quando você está em Deus, você é herança. Você é herdeiro da herança que Deus tem para você. Na expectativa humana,
o fim dessa história toda de Noemi, se fosse olhar na expectativa humana, como Noemi podia ver, era realmente frustrante. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Quando nós vivemos a perspectiva de Deus, aí eu posso dizer para você que será o começo de uma firme esperança que Deus está preparando para cada um de vocês. A gente observa aqui que Deus usa Ruth para uma firme esperança. Foi Deus que usou Ruth para trazer esperança para Noemi. Ei, Deus vai usar quem Ele quer. Ele vai fazer da forma que Ele quer, porque Ele não dá a glória dele a ninguém. Muitas vezes fazemos projetos, planos, se desse certo, você ia dizer, glória a mim, louvado seja eu, diante da sabedoria que eu tive. Ei, não queira entender, creia, é que Deus é quem vai fazer. Quando não temos saída, Deus, gente, abre uma porta. Você sabia disso? Às vezes, infelizmente, tem situações como a de Noemi, que Noemi só deixou Deus trabalhar, quando todos os recursos dela acabaram. Quando ela não tinha mais o que fazer, quando ela não perdeu toda a sua esperança. Infelizmente, às vezes deixamos Deus começar a trabalhar na nossa vida, depois que tudo está frustrado. O que é que eu quero dizer com isso? Que quando os nossos recursos acabam, a gente agora está dando a oportunidade a Deus usar os recursos dele. E esses recursos, gente, é algo sobrenatural. Porque do nada, ele faz tudo. Lugar que não tem porta, se ele quiser, ele abre e ninguém fecha. Depois de um grande sucesso, a gente pode ver, estou falando de um grande sucesso porque quando Noemi, seu esposo, sua família saiu de lá, eles talvez achavam que estava tendo um sucesso. E eles foram para lá, e eles passaram 10 anos. No começo eu acredito que foi tudo mil maravilhas, mas depois a situação foi de água abaixo. O que eu quero dizer com isso? Que depois de um grande sucesso, pode vir uma derrota. Agora, dentro disso eu quero dizer uma coisa para você, para trazer a firme esperança. Eu queria dizer para você que nenhum sucesso é final, e nenhuma derrota é fatal. Ei, o sucesso não é final. Sabe por quê? Porque hoje a gente pode ter sucesso em alguma área da vida da gente, mas amanhã se frustrar em uma situação diferente. A gente precisa entender que nenhuma derrota é fatal. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de milagre. Ele continua no controle. Quando Ele quer dar uma estagnada na vida de alguém, Ele dá. E se você crer, Ele vai fazer isso na sua vida. Gente, eu estou trazendo aqui uma fé com base. E a base para essa fé, ela não está firmada nas coisas desse mundo. Ela está firmada em Deus, que criou este mundo, que mantém o controle de todas as coisas, e que preparou uma nova Jerusalém, para dizer que a nossa esperança é firme e eterna. Eu queria dizer mais uma coisa. Em Deus, nós temos uma eternidade para desfrutar. Você está querendo desfrutar com as coisas, apenas as coisas dessa terra? Ei, em Deus, Ele vai fazer se cumprir as promessas dele na vida terrena, como na eternidade. Em Deus, nós temos vitória até sobre a morte, porque quem está em Cristo não morre, mas passa da morte para a vida. No capítulo 4, onde a gente leu aqui, nós vemos um resgate, um casamento, um nascimento, não é? Sabe, a gente observa que na agenda de Noemi, não existia isso. Ei, eu não sei se você já olhou para a sua agenda, e não existe uma possibilidade do teu milagre, mas na agenda de Deus já está escrito. Na agenda de Deus já está escrito. Não se isole olhando as crises deste mundo, porque se Cristo já te libertou, você verdadeiramente é livre para adorar, exaltar, se alegrar e viver a firme esperança que só Ele preparou, já mandou, te entregou. E se você não recebeu, hoje é o dia. Essa esperança se chama Jesus. Jesus, aplaude a Jesus. Ele é o resgatador da nossa alma. Tem muitas pessoas que não acreditam nele, mas gente, pessoas acreditando ou não, Ele continua sendo Deus.
Você teve um começo e um fim aqui na terra. Ele sempre foi, Ele é e sempre será Deus. Eu não estou falando de qualquer um Deus. Eu estou falando de um único, todo-poderoso, o verdadeiro, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E o nome dele se chama Jesus. E para você viver essa firme esperança, só tem uma forma. Porque Romanos 10:9 diz que se você confessar Ele com a boca, crendo no coração, você recebe a salvação. O livro de João 1:12 diz: a todos quanto receberam, deu a esses o poder de serem chamados filhos de Deus. Ei, todos nós somos criatura. Mas o pecado nos afastou de Deus, nos tornamos criatura. Jesus mandou o resgatador, que se chama Jesus, para nos restaurar, para nos resgatar da condenação eterna. Jesus veio para resgatar e nos levar de volta à paternidade do Deus verdadeiro. Porque nós somos filho dele. Ele nos chamou para ser filho de Deus. Jesus é o único. Ele disse: eu sou o caminho, João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode voltar, ninguém pode ser resgatado por Deus se não for por mim. Foi eu que paguei um preço naquela cruz. Foi eu que resgatei vocês. Eu paguei um preço alto. Ei, você não precisa mais pagar nada. A salvação é de graça. Basta Jesus entrar no teu coração. Você que está me ouvindo, aonde quer que você esteja, Deus mandou o resgatador. Observe que aqui no capítulo 4, falando sobre o resgatador, não é? Então, na agenda de Deus, gente, ela está escrito, tá? Porque Ele está no controle. Ei, não te preocupa se na tua agenda não está escrito a saída para você, mas na agenda de Deus já está escrito. A gente observa aqui que Deus usa Ruth para Noemi. Depois Deus usa Boaz para Ruth. Depois Deus usa Obed. Quem é Obed? Obed é a criança. Deus usa Obed para quem? Aí Deus vai e usa Obed para trazer a firme esperança e a continuidade desta família. Olha, quando Deus quer fazer, Ele usa quem Ele quer. Ele usa quem Ele quer. E não é você que tem que escolher quem Ele vai usar, não. Ele usa quem Ele quer. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes nós fazemos um projeto e colocamos diante de Deus, como se a gente pode mandar em Deus e dizer: Deus, faça assim. Ei, você pode fazer um projeto, mas você não conhece o dia de amanhã. Deixa Deus, entrega teu projeto a Deus. Deixa Ele dar umas pinceladas. Deixa Ele te conduzir. Deixa Ele incluir o projeto dele no teu projeto. Porque o final dessa história será feliz. Você vai viver a firme esperança. Gente, se eu fosse fazer uma tipologia bíblica dentro de tudo que a gente viu aqui, a gente observa que Boaz, o resgatador aqui, não é? Ele tem o simbolismo dele aqui, é o Deus Pai, não é? Boaz, falando dentro dessa tipologia bíblica, Boaz é o resgatador, não é? Que simboliza Deus. Deus é quem nos resgatou. A gente observa que Obed é a criança que nasceu. Se eu fosse simbolizar aqui, ele simboliza quem? O Salvador, o Filho de Deus. É exatamente isso, gente. Olha, Deus preparou tudo, uma história completa, para dizer para você: você só não vive a firme esperança se não quiser, porque eu já mandei o resgatador. Ei, a minha paz não depende de tudo estar bom. Eu posso estar diante de uma grande tempestade, mas se eu estou vivendo essa firme esperança, mesmo em meio à crise, eu vou ter a paz que excede todo entendimento humano. E essa paz vem do Espírito de Deus que habita em nós. Na hora que você entende isso, e você recebe Jesus como o único Senhor e Salvador, você está recebendo um resgatador, você está voltando para o Pai. Você se torna filho por adoção em Cristo. Porque a Bíblia diz que Jesus é o primogênito. E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o Pai nos recebe por adoção em Cristo Jesus. E passamos a ser filhos, documentado e herdeiro de todas as promessas que Ele deixou na sua palavra para cada um de nós. Quer viver essa firme esperança?
é Jesus. Eu estou terminando aqui para dizer outra coisa para vocês, dentro desse contexto geral aqui, que, gente, houve um nascimento, não é? Uma criança que nasceu. Todo nascimento, toda criança é uma manifestação divina. Você sabia? Você olha para uma criança, gente, a criança ela traz alegria, traz entusiasmo, ela traz esperança para uma família. Então, quando você vê um nascimento, você está vendo uma manifestação de Deus. Sabia disso? Significa esperança. Olha, a gente sabe que essa criança, ela trouxe o quê? Uma descendência. Ela reativou a descendência, que trouxe viva a descendência de Noemi. A descendência, ela é vista como uma dádiva, não é? De Deus. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque Deus faz nova todas as coisas. É Deus que faz nova todas as coisas. O que a gente precisa então? Nós precisamos esperar o agir de Deus. Ei, tenha paciência. Ah, pastor, mas está doendo muito. Tenha paciência, espere em Deus. Porque ainda o louvarei. Não é o fim. Ei, quando você vive essa firme esperança, a crise é o começo de algo novo que Deus preparou e escreveu na sua agenda. E se Ele escreveu na agenda dele, vai acontecer. Porque mesmo que sejamos infiéis, Ele continua fiel, porque Ele não pode mudar. Noemi quebrou os princípios, junto com seu esposo e seus filhos. Mas mesmo assim, quando ela retorna para Deus, Deus retorna para ela e diz, aleluia, Noemi, na minha agenda tem uma história incrível. Ei, não queira pedir a mim para eu adiantar, vai ser surpresa, só fique firme nessa esperança que eu estou te dando. Gente, eu vi uma vez uma história, eu acho que eu já contei aqui há mais de anos atrás. Tinha uma criança que brincava no chão e via a sua mãe bordando. Eu me lembro que eu já vi isso quando eu era criança. Minha mãe bordava, era uma madeira redonda, botava um pano bem esticado e ali abordava. E o menino olhava a mãe bordando e via o fundo as costas, né? E era fio para lá colorido, fio para cá todo interessado. Mãe, o que é isso? Eu vou lhe mostrar quando estiver pronto, meu filho. E o filho olhava querendo entender aquele desenho, o que era que ela estava bordando. E quando a mãe terminou, que mostra para o filho se alegra. E diz, que lindo, mãe, ela fez uma paisagem, a coisa mais linda. Gente, às vezes, quando a gente olha apenas na nossa ótica, e olha para as coisas desse mundo, a gente vê como aquela criança, a gente vê tudo embaraçado, mas quando é Deus que está abordando, aguarda, porque Ele vai virar e vai mostrar a virada que Ele vai dar na tua história. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, Ele é o único digno de todo louvor e adoração. Eu queria mostrar uma coisa para você. Nós precisamos nos submeter aos princípios de Deus. Às vezes nós queremos apenas receber o que é de Deus, mas para cada promessa a se cumprir, existe um princípio a observar. Então, antes das promessas, observe os princípios, viva os princípios, porque as promessas têm a garantia de Deus que vai acontecer. O problema não está em Deus, o problema não está na crise, o problema está em mim, está em você, está em nós. Somos nós que não queremos nos submeter aos princípios de Deus. Quando Deus deixou os seus princípios, os princípios de Deus, gente, é como um manual do Criador para a criatura. Quando um computador é fabricado, vem o manual do fabricante. E ali aquele manual diz para você como você deve usar o computador e como você não deve usar. Se você usar como não se deve usar, a vida daquele computador vai ser curta. Ei, quando Deus nos criou, Ele conhece a nossa estrutura. Ele deixou o manual, Ele é tão bom, gente, é tão fiel, que Ele deixou um manual. O manual do Criador para a sua criatura. Se você seguir a sua vida conforme o manual de Deus, ei, o final será feliz. A esperança será firmada. Porque Deus foi
foi quem nos criou com um propósito eterno. Sabe por que Deus te criou? O propósito de Deus te criar foi adorar Ele e desfrutar Ele por toda uma eternidade. Não viva apenas a vida terrena, isso não existe esperança. Viva a vida esperança, viva a vida terrena, firmado na firme esperança de Deus, porque ela tem uma eternidade. Não existe esperança completa, gente, se não for em Deus. Sabe por quê? Eu vou dizer por quê. Porque quando nós estamos em Deus, quando nós temos a sua palavra, Jesus como o único Senhor e Salvador das nossas vidas, o selo do Espírito Santo já está em nós, as promessas de Deus já estão firmadas. Então tem uma coisa, a gente pode ter a firme esperança, ela tem esperança na vida terrena, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Ela tem uma esperança na morte. Ei, a morte não é o fim, a morte é o começo de uma eternidade com Ele. Nós vamos vencer a morte, porque Cristo já venceu ela na cruz, Ele ressuscitou. Ah, tem gente que não sabe, eu vou dizer mais alto. Cristo ressuscitou! Jesus ressuscitou! Para nos dar vida, e vida abundante. Crise sempre vai ter. Mas quem está em Cristo, sempre terá vitória sobre as crises. Crise vem, crise passa, mas o que não há de passar, diz o Senhor, é a minha palavra. Então nós precisamos submeter os princípios de Deus, não é? Para que nós possamos usufruir das suas promessas. Gente, a estrada para a felicidade, ela não é uma reta até o céu. A estrada da vida cristã, ela tem curvas, ela tem buraco, ela tem precipício, ela tem perigos, ela tem acidente. Ei! Mas quem está firmado na firme esperança, pode vir tudo isso e vai passar. E a minha reta, eu sei, já está garantida. Porque Jesus já preparou uma eternidade para nós. Isso pode nos dar esperança, gente. Isso sim pode nos dar esperança. Você pode até... Primeiro você tem que entender que vocês têm que andar. Nós temos que andar no centro e viver, né, no centro da vontade de Deus. Onde é esse centro da vontade de Deus? É quando você vive os princípios. É o melhor lugar do mundo. E o melhor lugar do mundo. Se Deus tivesse mandado ela ir para Moabe, uma cidade idólatra, lá era o centro da vontade, mas Deus não mandou. O melhor lugar do mundo é no centro da vontade de Deus. É vivendo e cumprindo os princípios de Deus, não é? Por isso, nós precisamos andar sempre sobre a direção do centro da vontade dele. Gente, você pode até hoje estar numa curva. Quem está numa curva? Eu já viajei muito, né, na estrada. A gente não vê o que tem lá na frente. Por isso que tem muitas pessoas que se adiantam a cortar um carro e perde sua vida. Ei, tenha paciência. Você não está vendo o que está lá depois da curva, mas Deus está lá vendo tudo, e a potente mão dele está sobre a tua vida, para dizer que está garantido a firme esperança que ele preparou para você. Este ano será um ano de novidade de vida. Deus já preparou uma virada na tua vida e na tua família. Creia nisso, gente. Olha, não creia nisso porque eu estou dizendo não. Creia nisso porque Deus está nos ensinando com a história de Noemi. É a palavra dele. E ele tem compromisso com a palavra dele. Vou terminar dizendo outra coisa aqui. Deus, ele nunca vai desamparar cada um de nós. Quando nós estamos inseridos na promessa dele, ele disse, olha, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Gente, é Deus que está dizendo isso, gente. É bom, não é? É bom, não esqueça. Ei, tem pessoas aqui que quando chegar, não sei amanhã, não sei qual é o dia, talvez vai esquecer de tudo isso aqui quando estiver em frente de uma crise. Ei, o Espírito Santo vai te lembrar de tudo que você está ouvindo hoje, para dizer, não perca, a esperança está de pé. Ei, tira os olhos da crise, olha, não importa o que a crise está dizendo quem você é. Se você está em Deus, então você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Se você está em Deus, você é especial. Você é, a Bíblia diz, raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Você tem tudo que Deus deixou na palavra. Você tem uma identidade. Não esqueça, essa identidade é Cristo. E
voltando, a gente observa também aqui, não é, diante de tudo que aconteceu, a gente observa que Deus levanta Boaz como um resgatador. Agora, Deus levanta Boaz como um resgatador econômico, não é? Quando eu digo econômico, restaurar os bens materiais. Mas Deus também faz outra coisa. Ele levanta agora Obed. Obed é a criança. Olha, Deus usa quem quer, da forma que quer. Gente, não quero entender não. Mas Deus levanta Obed, a criança, como resgatador emocional. Sabe por quê? Eu vou dizer por quê. Noemi, gente, tinha muitos traumas. Feridas na alma. Não é brincadeira não. Uma mulher perder marido, filho, perder a esperança, não tinha mais ninguém para resgatar. Segundo a agenda dela, não a agenda de Deus. Gente, essa mulher estava ferida. Eu não sei o que aconteceu em Moabe, fora isso. Mas essa mulher veio traumatizada, angustiada, oprimida, cheia de traumas, cheia de feridas na alma. Ei, não viva amargurada! Não viva amargurado! Sabe por quê? Porque o resgatador, quando começa quando começa algo na vida de alguém, ele é fiel para completar. Ele não apenas vai restaurar os bens, mas ele vai restaurar a tua alma. Ele vai te curar dos traumas e das feridas, porque o nosso Deus, ele é um resgatador completo. A obra que ele começa, ele é fiel para completar. Deus hoje está te visitando também com cura emocional. Não sei se alguma palavra de alguém que estava muito perto de você te feriu ao ponto de até hoje você viver decepcionada, angustiada e oprimida. Ei, o que Deus está mandando dizer é que essas palavras hoje está trazendo para você, para dizer que é o remédio para a cura das feridas da tua alma. Jesus quer curar os traumas, as feridas. Não vale a pena viver amargurado. Gente, adore, louve, exalte, porque foi para isso que Deus te chamou. Não deixe mais murmuração e reclamação sair da tua boca. Deixe que o hino da vitória saia todos os dias dos teus lábios. Porque a tua vitória está em Deus. Ele é o teu resgatador. E a gente observa aqui que Ruth, ela, depois que nasce a criança, Ruth faz o que, gente? Pega aquela criança e entrega a Noemi. Olha a história de Noemi, que coisa mais linda. Gente, aquela criança trouxe cura, trouxe renovo. Tudo passou a nascer no nascimento dessa criança. Noemi voltou a se alegrar, a regozijar, a louvar a Deus como deveria louvar e não viver murmurando e reclamando diante dos traumas e feridas que ela sofreu na vida. Ei, se alguém te magoou, libera o perdão. Se alguém te machucou, abençoa essa pessoa. Quem mais sofre não é quem magoou, mas é quem não consegue perdoar. Porque quando você não consegue perdoar, você leva nas costas aquela pessoa que você tem ódio. Porque toda vez que você lembra dela, você sente a dor de novo. Você está carregando peso porque quer. Cristo, quando morreu naquela cruz, Ele levou consigo todos os nossos pecados, todos os nossos traumas, feridas. Quando Ele ressuscitou com um novo bálsamo de cura, um bálsamo de refrigério para a tua alma. Olha para Cristo. E a gente observa que Ruth, ela entrega aquela criança para Noemi, não é? E agora aquela criança era uma nova semente para o futuro. Ei, o teu futuro está na mão de Deus. Não te preocupa com eles não. Te preocupa de viver o presente, vivendo os princípios que Ele colocou para você. Só isso. Só isso. Você não precisa fazer mais nenhum sacrifício para receber o que Jesus conquistou na cruz por você. Ele já fez. Apenas conhece, adora, louva. Outra coisa que eu queria dizer. Noemi aqui, ela pode dizer uma coisa. Minha família está viva. Minha família continua na história. Isso é uma verdade. Depois de séculos, gente, a história dela continua sendo contada. Para você entender que Deus não mudou. Ele é o mesmo. Fez na vida de Noemi. Vai fazer na tua vida. O nome dela foi preservado. A família dela foi preservada. O nome da família não morreu. Sabe por quê? Porque quando Deus escreve a tua história, o final será feliz. Não sei como é que está hoje, mas não importa. O que importa é como vai terminar. O que importa é como vai terminar a tua história. E se você vive essa firme esperança,
Então, se alegre. Não estou vendo um milagre, mas eu já espero porque eu creio e estou firmado nessa esperança. Gente, o livro aqui de Noemi, ele termina com um nome que me chamou muita atenção. A gente leu aqui, não é? E o final termina com Davi. Por quê? Ele fala da descendência, desde do Boaz, aí passa por Boaz, vem antes de Boaz, passa Boaz, nasce Obed, que é a criança, e aí vem depois, deixa eu ler aqui, eu vou ler aqui, você pode colocar a segunda parte aí, onde você colocou o versículo 16, diz assim, ó, versículo 19, Esrom gerou Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nasson gerou a Salmão gerou a Boaz. Olha, chegou agora aqui em Boaz. Agora, Boaz gerou a Obed, que é a criança. Obed gerou Jessé, Jessé gerou a Davi. Gente, não foi qualquer descendência não. Quem é a raiz de Davi, gente? O Messias. Gente, a raiz de Davi é o Messias. Ei, o importante é como vai terminar. Teu nome não vai ser anulado e escrito não. Deus tem uma grande, nova e restauradora história para a tua vida. O importante é como vai terminar, não é? E a gente observa aqui que de Davi, não é? Aí vai vendo a geração dele e nasceu o Messias, o resgatador das nossas vidas. Aleluia, não é? Então, o que é que eu vejo aqui? Eu quero terminar agora eu vou terminar, viu? Eu quero terminar para você guardar e meditar em Isaías, capítulo 43, vai estar aí na tela, versículo 18 e o versículo 19, que diz o seguinte: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Gente, aleluia! Glorifica! É Deus que está falando. E o que Deus está dizendo aqui, ó? Não vos lembreis das coisas passadas. A gente sabe que não esquece, que a gente não tem amnésia. Mas você não sente mais a dor, a angústia, os traumas e a filha das coisas passadas. Aí Deus está dizendo: estou fazendo coisa nova. Vocês não estão percebendo, não é? Gente, quem tomar posse dessa palavra, eu vou dizer: vocês não estão percebendo, não é? Deus está fazendo coisa nova. Já está saindo à luz. Deixa isso gerar em você. Ei, a sua expectativa, toda a expectativa que você tinha para que a coisa desse certo, não deu. Acaba com as tuas perspectivas, tuas expectativas. Acaba com ela. Viva as expectativas de Deus. Olhe tudo com a ótica de Deus. Porque você não vai viver frustrado com as coisas dessa terra. Você vai passar por ela dando glória a Deus. E eu queria mostrar para você que diante de tudo que a gente ouviu aqui, você precisa discernir hoje. Ei, discerna hoje. Sabe o que é discernimento? É diante daquilo que Deus está falando, gente. Discerna hoje, diante de todos os acontecimentos, o que Deus está preparando para aqueles que nele esperam. Você está esperando em Deus? Então descansa o teu coração. Porque quem espera nele, recebe dele. E quem recebe dele, recebe o melhor. O melhor. Então, a gente observa que nós temos valor, você tem valor. Não importa o que aconteceu, o que disseram, o que fizeram. Não importa. Eu queria dizer uma coisa para todos vocês aqui: você tem valor. Primeira coisa, sabe por quê? Porque é Deus que está dizendo isso na sua palavra. Não é? Outra coisa, Deus é quem vai mudar a tua história, tá? Então descansa o teu coração. Não vai ser do teu jeito, não. Ei! Não vai ser do teu jeito. Tá? Aquilo que Deus colocar na tua frente, nas tuas mãos para fazer, faz. Porque Ele não vai fazer por você. Mas o que você não pode fazer, descansa. Ele já preparou, Ele vai fazer. Porque Ele será glorificado. Só Ele não dá glória a ninguém. Olha só. Todo mundo aqui, quem não está aqui, quem não me conhece, né? Eu tenho uma família, tenho 2 filhos. Glória a Deus, que eles foram resgatados por Deus. Todos 2 têm visão missionária, não é?
Felipe, ele casou com uma estrangeira, a gente sabe, indonesiana, e nasceu um bilíngue, porque ele fala 3 línguas, ele entende 3 línguas, meu neto, nasceu meu neto. Gente, esse meu neto trouxe, se você chegasse em casa, você ficava rindo, eu fico no chão, brincando com ele, fazendo um cavalinho para ele montar nas minhas costas. Gente, é a felicidade da minha casa. Quer dizer, eles estão aqui, passando uma temporada, mas vão voltar para a Indonésia, não é? Quando ele volta, dá uma dor no coração, mas eu sei que ele está na mão de Deus, eu fico feliz. Ele está sob a direção do centro da vontade de Deus, eu fico feliz. A minha filha está lá no trabalho missionário. Então veja só, gente, sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Eu vou dizer, é a história que Deus escreve para nós. Entendeu? Confie, creia, espere em Deus. Então, eu queria encerrar esse momento com uma oração. E que silêncio, né, gente? Vocês podem dar um glória a Deus? Aleluia. Vocês podem ficar em pé? Eu vou fazer uma oração e vou fazer uma pergunta depois da oração, tá? Depois a gente vai louvar o Senhor com o pessoal aqui. Aí a pregação, ela vai a conclusão da pregação estará no louvor, tá? Que o pessoal preparou aqui. Mas fecha teus olhos. Fecha agora. Entrega agora o teu coração, entrega os teus sentimentos, entrega a tua dor, entrega aquilo que foi fracasso, entrega as tuas angústias, entrega agora a tua ansiedade. Ei, entrega a tua família. Ei, entrega aquela causa. Ei, entrega! Porque isso é fardo. Jesus já levou ele lá na cruz, o teu fardo. Por isso que ele diz em Mateus, vinde a mim. Vai entregando, viu? Vai entregando o que eu estou falando aqui. É uma oração que eu estou fazendo na palavra, orando a palavra. Jesus disse, vinde a mim todos vós, que estão cansados e sobrecarregados. Aí ele diz, eu vos aliviarei. Aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração. E vocês vão achar descanso para a vossa alma. Sabe por quê? Ele está dizendo o seguinte, porque o meu jugo é suave. Ei, o meu fardo é leve. O seu, você não consegue carregar. Troca o teu pelo meu, diz o Senhor. Troca a tua dor por aquela que eu senti na cruz. Até o Pai, diante do pecado que caiu sobre mim, diante da tua dor, do teu sofrimento, da maldição que estava sobre você, até o Pai, Ele saiu de perto de mim, porque eu estava carregando a dor, o sofrimento de vocês, e meu Pai não poderia ficar comigo por causa do pecado que fedia em mim. Mas eu venci o pecado, eu venci a maldição, eu venci as enfermidades, eu venci para dizer para você que você é mais que vencedor por meio daquele que já conquistou na cruz a tua vitória. Deus amado, a tua igreja está aqui, Senhor. Ela está aqui se rendendo aos teus pés. Ela está aqui crendo que a base para a firme esperança está em ti. Elas estão aqui firmando a sua esperança numa base sustentadora por toda a eternidade. É o Senhor quem nos sustenta. Toma cada um aqui. Deus, eu não sei se alguém aqui ou está em casa ouvindo esta oração. Eu não sei se ela está sofrendo com algum trauma, com alguma dor que causaram nela, uma situação que veio como uma avalanche, talvez como uma tsunami, e ela foi salva por um pingo, mas trouxe sequelas para a sua alma. Espírito Santo de Deus, faz o que ninguém consegue fazer. Espírito de Deus, faz o que o psicólogo dessa terra não consegue fazer. Espírito Santo, faz o que o psiquiatra com as suas medicações não pode fazer. Espírito Santo, faz aquilo que só o Senhor pode fazer, porque tu és o psicólogo dos psicólogos. Libera um bálsamo, libera uma unção de cura e refrigério para a alma dessa pessoa. Ajuda ela, Senhor Deus, dá força a ela a conseguir perdoar, liberar o perdão e abençoar essa pessoa que trouxe tanta dor para a vida dela. Deus, ajuda essa pessoa a conseguir perdoar aqueles que o machucaram. Deus, levanta essa pessoa, dá força a ela para abençoar aqueles que foram injustos com ela. Deus amado, é dessa forma que recebemos o teu perdão.
É dessa forma que recebemos a tua alegria. É dessa forma que recebemos a tua paz. Porque não queremos carregar o nosso fardo. Queremos tocar o nosso fardo pelo teu. Então visita individualmente cada um de nós. Traz cura, restauração. Traz alívio. Senhor, dá uma virada na história dessa pessoa. Em nome de Jesus, recebe a cura, recebe a restauração. Ei, está sofrendo? Toma posse agora. Em nome de Cristo Jesus, seja curado. Em nome de Cristo Jesus, seja restaurado. Em nome de Cristo Jesus, seja liberto de todo espírito opressor. Saia dessa vida agora. Eu te ordeno, aonde quer que haja espírito opressor oprimindo essa pessoa, eu te ordeno agora, sai. Eu expulso esses demônios que estavam oprimindo essas pessoas. Eu expulso você para onde Jesus Cristo determinar agora. Vá, em nome de Jesus. Deus, que a paz, o consolo, o conforto, a unção do Espírito Santo do Senhor tome conta dessa pessoa. Que ela seja invadida com a presença divina, com a presença santa. Que ela seja abraçada com os braços eternos. E viva o regozijo do teu Espírito. Que hoje todos possam estar firmados na esperança que está em Cristo Jesus.